Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Naum Souza Lima, da Assembleia de Deus Missão Europa Brasil, e dentro de instante temos uma palavra para o teu coração. Deus irá alcançar você através desta palavra e Jesus irá renovar a sua vida espiritual. Quem encontrou 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11, diz amém. Assim está escrito: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos repetir o verso de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esses dias atrás eu fui ao mercado, fui fazer a compra de algumas verduras e eu comecei ali a olhar algumas bananas e olhei aquele cacho mais amarelinho, bonitinho, e resolvi levar ele para casa. Mas quando eu cheguei em casa, a irmã Sônia, ela falou para mim: esse cacho, ele ainda está verde, ele não está maduro, então a gente vai ter que esperar um pouquinho até ele amadurecer, para que a gente possa comê-lo. E eu fiquei refletindo, fiquei imaginando, que às vezes você pode colher um caju, um cajuzeiro, e ele pode não estar maduro. Ele pode até estar amarelinho, bonitinho, mas o estado em que a gente come e está num estado melhor é quando ele já está bem vermelhinho, quando ele já está do laranja para o vermelho. Então, eu estive refletindo e pensando sobre a questão da maturidade. Você come uma fruta que não está madura e você já sente aquele desejo de colocar ela para fora, porque ela não satisfaz o nosso paladar. E assim, a nossa vida, tanto a espiritual, como a social e a emocional, ela é desta forma. Quando nós temos uma certa maturidade sobre alguns fatos, nós vivemos uma vida, digamos que mais feliz, porque nós não entramos em brigas bobas, nós não arrumamos problemas que não deveríamos arrumar, porque sem maturidade você caminha tropeçando, você caminha cometendo muitos erros. Mas com a maturidade, nós começamos a acertar o nosso caminho. E voltando ao texto sagrado, o texto do capítulo de número 13, verso 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, aqui, ele está falando sobre o atual conhecimento do homem, comparado ao que ele terá no céu. Ou seja, o estado que nós temos aqui é como se fosse um estado de uma criança e de uma pessoa adulta já na sua maturidade, comparado
com o conhecimento que nós teremos na eternidade, há uma diferença muito grande. E aqui o apóstolo Paulo ele está se referindo à eternidade e também a algumas coisas da vida social. Eu quero tomar este texto por base nesta noite, para nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Aqui, o apóstolo ele vai usar a palavra menino, que no seu verbo original é népios, que quer dizer uma criança pequena, uma criança que ainda não tem um raciocínio lógico. Quando você dá uma chave para uma criança, ela começa a sacudir, ela começa a bater a chave, às vezes ela joga no chão, porque ela está descobrindo o que é aquilo na verdade. Ela ainda não entende, ela não tem a capacidade racional de entender o que é aquilo. Então, ela vai descobrindo com o passar do tempo. Quando uma criança, um bebê, começa a andar, ele começa a tropeçar, ele não anda perfeitamente do nada. Ele começa e vai passando por um estágio, até que assim ele aprenda a andar sozinho normalmente. E quando a criança tem aquele primeiro toque dos seus pés ou das suas mãos no chão, é algo que ele está descobrindo, é algo novo. Então, aqui o apóstolo ele está se referindo a esse período de existência. Ele está comparando, na verdade, o seu conhecimento espiritual ao período em que uma criança está descobrindo ainda o mundo. E ele usa também o verbo sentia, que no original, no grego, é efronum, que se refere ao primeiro e pouco desenvolvido exercício da mente infantil, ou seja, aquilo que falei agora há pouco, o período em que a criança está descobrindo o mundo. O apóstolo Paulo, usando esse texto, a ideia que ele quer trazer, aquilo que ele está falando, ele quer nos trazer que ele amadureceu no amor cristão, amadureceu na sua vida espiritual, e aquilo que era infantil, como ele diz, no verso de número 11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Ou seja, ele está dizendo que todas as coisas infantis ele deixou para trás e agora tomou um novo rumo, um novo caminho. Aleluia! E quando nós falamos de evangelho, uma coisa que eu tenho frisado bastante nas últimas minhas mensagens é que quando se converte-se ao evangelho, quando você se entrega a Jesus Cristo, a primeira coisa que você precisa fazer é deixar tudo aquilo que te ensinaram para trás, é deixar todo o teu passado, todos os teus erros, tudo aquilo que não fazia parte da sua vida com Cristo, deixar tudo para trás e começar de novo. Porque o mesmo Senhor Jesus Cristo, ele fala no capítulo de número 11 do Evangelho de Mateus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, quando nós nos convertemos ao Evangelho, nós precisamos deixar tudo para trás e aprender do Senhor Jesus Cristo, aprender da palavra de Deus. Nós vamos ver este exemplo na vida de Abraão, no capítulo de número 12, no verso 1 do livro do Gênesis. Quando Deus se encontra e chama Abraão, ele vai dizer para Abraão: Abraão, sai-te da tua terra,
do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão tem que deixar todo o seu passado para trás e começar a aprender de Deus e começar a andar no caminho de Deus para chegar aonde Deus quer que ele esteja. Aleluia. E às vezes quando nós chegamos no Evangelho, nós não entendemos que precisamos deixar certas coisas para trás, ou na verdade tudo para trás. E trazemos coisas do passado e queremos comunicar as coisas do passado com as coisas do presente, com aquilo que Deus tem para nos dar. O que ocasiona esse tipo de situação? Incoerência espiritual, incoerência social. Então, nesta noite eu quero falar sobre maturidade e em 3 estados: maturidade emocional, maturidade social e maturidade espiritual. Como o nosso horário já está um pouco avançado, eu vou tentar resumir mais um pouco daquilo que nós temos para falar nesta noite. Nós vamos ver no livro de Gálatas, eu peço que você me acompanhe, no capítulo de número 5, no verso de número 23, o apóstolo Paulo falando sobre o fruto do Espírito, e nós vamos ver algo interessante. O verso de número 23 diz assim: mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Aqui, no último gomo do fruto do Espírito, o apóstolo Paulo está falando sobre domínio próprio. E domínio próprio é algo que nós precisamos muitíssimamente para nós termos, alcançarmos, chegarmos à maturidade emocional. Mas nós vamos ver também, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 5, aleluia, 1 Pedro, capítulo de número 5, no verso de número 6, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Abra também em Tiago, capítulo 4, verso de número 8, que diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Aleluia. Aqui nós vemos a palavra de Deus falando sobre coisas emocionais, coisas do ser humano, coisas que estão relacionadas às nossas emoções. E emoções não é algo fácil para lidar, para controlar. Nós somos seres bastante emotivos e, por vezes, há momentos que não é possível controlar. Mas quando nós vivemos o Evangelho, nós não estamos vivendo mais na lógica natural, no conceito humano. Quando nós estamos vivendo o Evangelho, nós entendemos que a nossa vida ela não pode ser pautada só no natural, mas também no sobrenatural de Deus. E quando o mundo está dizendo que não tem cura para bipolaridade, que não tem cura para depressão, que não tem cura para esses transtornos emocionais, a palavra de Deus está dizendo: agarrem o fruto do Espírito, comam o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio.
Aleluia. Então o que acontece aqui? Nós andamos na contramão do mundo. O mundo está dizendo aquilo que é natural, mas a igreja está vivendo o sobrenatural de Deus. Aleluia. Então, se a palavra do Senhor está dizendo, o mundo não pode dizer mais nada, porque quem tem a palavra final é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A palavra emoção, ela vem do latim, no seu verbo original, emovere. O e fala-se significa fora, e movere significa movimento. Ou seja, é você trazendo as suas emoções, os seus sentimentos para fora. É você manifestando aquilo que se passa dentro de você. Eu costumo dizer que aquilo que ainda não foi passado para fora, aquilo que ficou só no teu pensamento, ainda não é real. Mas se você profere a palavra, você torna aquilo real. Mas se você guarda e fica só no seu pensamento e depois some, não é real. E tem muita gente que passa muitas coisas na cabeça dele, e ele vai falando, até que aquilo se torna real na vida dele. Ele começa a falar sobre as suas queixas emocionais, começa a falar, daqui a pouco ele está numa profunda depressão, por causa que ele fala demais sobre aquilo. Então nós precisamos ter uma sabedoria que não vem de estudos acadêmicos, que não vem do tanto ler, mas de uma sabedoria que vem de Deus. Aleluia. Capítulo de número 3 do livro de Tiago, verso de número 13, diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Aleluia. A sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela está pautada em mansidão, em domínio próprio. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas e quando nós olhamos para a sabedoria terrena, nós podemos podemos correr o perigo de atrair aquilo que é terreno, animal e diabólico. É como descreve o apóstolo Tiago sobre a sabedoria terrena. Aleluia. Na maturidade emocional, nós vamos ver que há alguns transtornos. Se eu fosse citar todos os transtornos emocionais, nós íamos passar a noite toda. Mas eu separei apenas 3, que eles podem prejudicar a vida de qualquer pessoa. Mas se você soluciona esses problemas, você vai ter uma vida emocional bem saudável. Não vou dizer que de todo saudável, mas bem melhor, bem saudável. E quando nós entendemos que a emoção, a vida emocional, atrapalha a vida social, e estas duas atrapalham a espiritual, nós começamos a reparar os erros das nossas vidas. Porque tem pessoas que ele acha que é só a vida espiritual que importa. Ele não cuida do emocional dele, ele não cuida da vida social dele. Então, quando você não cuida destas duas áreas, a tua vida espiritual vai ser afetada. Aleluia. Então é necessário nós termos atenção a estas coisas, porque se você soluciona os teus problemas emocionais,
os teus problemas sociais, a tua vida espiritual vai ser uma vida apoteótica na presença de Deus, porque não vai ter mais barreiras, não vai ter mais limites, você vai estar com o coração aberto para o Espírito Santo de Deus entrar. E se o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração, tomar de conta da tua mente, não vai ter mais problema que vai te desanimar e te derrubar, porque quem toma de conta da tua vida é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. 3 transtornos emocionais, são eles bipolaridade, ansiedade e inveja. A bipolaridade é uma pessoa que apresenta um comportamento com características contrárias. É uma pessoa que hoje ela está bem com você, ela conversa, ri com você, brinca, mas amanhã, quando ela passa por uma situação ruim, ela não quer nem olhar na tua cara. Você passa por ela, ela finge que nem te conhece, ela vira o rosto. O que é isso? É bipolaridade. E essa bipolaridade, esse transtorno emocional, ele é alternado pelos momentos que você passa no dia a dia. Você está indo bem aqui, está feliz, está indo para a igreja todos os dias, mas acontece algo lá na sua casa, algo difícil, uma situação, você briga com o esposo, com a esposa, com os filhos, e isso vai alterar o teu estado emocional. Aí depois disso, dessa alteração, a pessoa ela se transforma, digamos assim. O que é isso? É um transtorno de bipolaridade. Mas a palavra de Deus, o mundo diz que não tem cura, mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer, no verso que nós lemos, no capítulo 4, no verso 8 de Tiago: aqueles de duplo ânimo, purifiquem os vossos corações. Quando ele fala a pessoa de duplo ânimo, é a pessoa bipolar, que uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. Uma hora ela está eufórica, na outra hora ela está depressiva. Qual é o remédio para esse transtorno? É purificar o coração. Aleluia. Purificar o coração diante de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Por que purificar o coração? Purificar a mente, purificar as mãos. Ele diz: limpem as mãos, pecadores, e purificai o vosso coração. Nós estamos vivendo no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas vivendo no mundo, a tua mente vai ficar poluída pelas coisas que você vê na internet, pelas coisas que as pessoas se falam, pelas piadas que te contam, pelas conversas com as pessoas do mundo. A sua mente vai ficando poluída, aquele ar poluído. Mas quando você vai para a palavra de Deus, quando você se volta para a oração, quando você se volta para a consagração, quando você vem para o culto e recebe a mensagem inspirada pelo Espírito Santo, é sinal que Deus está purificando o teu coração. É sinal que as tuas mãos estão sendo lavadas, que os teus pés estão sendo lavados pela palavra de Deus. Aleluia. É por isso que Jesus, quando ele está com os discípulos no cenáculo, na última ceia, ele chama os discípulos, fazem uma fila, e o Senhor Jesus vai lavar os pés de todos os discípulos. Aí aqui ele está simbolizando a limpeza da palavra. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas andando pelo mundo, nós vamos nos sujar, vamos poluir a nossa mente, o nosso coração. Mas a limpeza, ela vem pela água viva, a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Qual é o remédio? Purificar o coração. Purificar o coração diante de Deus. É se entregar a Ele completamente. Perceba que no versículo 9, o versículo seguinte, ele diz assim: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transformem em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Qual é o remédio? Se entregar a Ele por completo, se entregar a Ele na sua total plenitude. A gente vem para a igreja, ouve a palavra, mas não se entrega. Não se entrega de coração, de corpo, de alma, de mente. E nós ficamos em dois pensamentos. Aleluia. E o remédio é se entregar a Ele completamente. Aleluia. Seguindo adiante, a ansiedade, descrita no capítulo 5 de 1 Pedro, no verso 7. O que é ansiedade? É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável, ou seja, é a síndrome do pensamento acelerado. Você vai deitar para dormir e começa a pensar naquilo que tem que fazer amanhã, e você vai pensando, e começa a programar o seu dia, começa a programar aquilo que você vai dizer para alguém, aquilo que você vai fazer, o horário que você vai fazer. Daqui a pouco, passou uma noite toda e você não dormiu. O que é isso? É a síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade, provocada por a antecipação de um pensamento sobre alguma situação desagradável. Aí o apóstolo Pedro vai dizer: lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Por quê? Porque Ele cuida de você. Aleluia. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Ele está cuidando de você. Aleluia. Então tranquiliza o teu coração, confia nele, entrega tudo para Ele, porque o mais Ele fará. Aleluia. O terceiro transtorno, a inveja. A inveja também descrita lá em Tiago, nós falamos aqui agora há pouco, no verso de número 14, que diz assim: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca, ou em outra versão, diabólica. A inveja é um transtorno emocional. A inveja é um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade de outra pessoa. Você já viu alguém que conquista algo? Ele compra um carro, aí ele vai mostrar para os amigos, porque ele está com aquela alegria, ele quer compartilhar, é normal. Aí ele vai mostrar para alguém, aí o amigo vai dizer: rapaz, tem um defeito aqui, tem um amassado aqui, tem um arranhãozinho aqui na frente. Será se esse carro é bom? Esse carro bebe demais, esse carro quebra demais. Então são pessoas que, quando vê alguém conquistando alguma coisa, construindo alguma coisa, ao invés dele se alegrar com os amigos, porque a palavra de Deus diz: alegrem-se com quem? Com os que se alegram. Chorem com quem? Com os que choram. Aleluia. Aí a pessoa, ela cria aquele sentimento de inveja. Ela não quer que a pessoa tenha. Ela não é que ela queira ter igual, ela não quer que a pessoa tenha.
Isso não é amigo, isso é cobra, isso é víbora. E nós precisamos purificar o nosso coração. Aleluia. A sua mente precisa ser purificada pela sabedoria que vem do alto. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tem uma história que aconteceu há muito tempo atrás, sobre um artista. Ele criava e escrevia peças, e ele era casado com, na verdade não era casado, era só amante de um outro homem, e os dois faziam faculdade de artes, para que eles fossem escritores de peças teatrais. E então nenhum dos dois conseguia alavancar, até que teve um tempo em que um do casal começou a crescer. Ele escreveu uma peça e levou para um teatro, para um editor, e o editor gostou, e então a primeira peça dele foi realizada, e então a carreira dele começou a crescer, e ele já não era mais um fracassado, ele já era um homem de renome naquela cidade. E o seu parceiro, que fazia a mesma coisa, ele não conseguia alavancar a sua carreira, ele não conseguia crescer, até que o que criou a peça e teve sucesso, ele então começou a fazer coisas para que o seu parceiro também alavancasse. Ele tentou criar uma galeria de artes, mas a galeria de artes não foi para frente na mão do seu parceiro, até que então eles resolveram fazer uma viagem, e nessa viagem aconteceu uma tragédia muito grande. A tragédia, ela fica descrita no diário daquele rapaz que morreu naquela viagem. O que foi que aconteceu? O seu parceiro, que via ele crescendo, tendo sucesso, ele não conseguiu se conter com a inveja que brotou no seu coração. O que ele fez? Ele matou o seu parceiro com muitas marteladas, e depois de fazer isso, ele tomou 21 pílulas de remédio e acabou morrendo. E eles deixaram escrito no diário a razão de tudo aquilo ter acontecido. Ou seja, tem pessoas que ele não pode ver o crescimento de alguém. Tem pessoas que ele não pode ver nem o crescimento do esposo ou da esposa, que ele sente inveja. Mas nesta noite, é noite de ser purificado pela palavra de Deus. É noite de ser transformado pelo poder desta palavra, aleluia. O mundo está indo por um caminho, mas a igreja está indo na contramão deste caminho, aleluia, aleluia. É noite de se tornar puro pelo poder da palavra de Deus. Maturidade emocional é quando você evita problemas, é quando você se alegra com os que se alegram, é quando você chora com os que choram. Maturidade emocional, ela te ajuda a vencer os problemas, ela te ajuda a superar os problemas da vida diária. E passando para a maturidade social, descrita no capítulo em que nós lemos, de número 13, de 1 Coríntios, verso 11, o apóstolo, ele fala sobre andar como homem. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Este texto, ele tem um significado um pouco maior para a cultura daquela igreja em que a carta é direcionada. Que cultura era essa? Era a cultura romana. O apóstolo Paulo era natural, judaico, judeu, mas ele está escrevendo para a cultura romana. Ele também
ele tinha, na verdade, dupla nacionalidade, judeu e romano. Então, ele sabia muito bem daquilo que ele estava falando. Na cultura judaica, o período em que a criança passa da sua infância para a vida adulta, não é como nós hoje. Nós consideramos uma pessoa adulta a partir dos 18, 20 anos. Mas na cultura judaica era completamente diferente. Porque quando a criança homem, fazia os seus 13 anos de idade, eles iam fazer o bar mitzvah, que era o período em que a criança passava para a sua fase adulta. O homem era nos seus 13 anos de idade, já a mulher era nos seus 12 anos de idade. Então, na cultura judaica, eles assumiam uma responsabilidade já muito novos. Eles não esperavam ter 18 anos, 16 anos ou 20 anos. Já bem novos, aos 13 anos, 12 anos de idade, eles já assumiam uma responsabilidade muito grande na sociedade. Já na cultura romana, isto acontecia na idade dos seus 16 anos. E esta passagem da fase da juventude, adolescência para a fase adulta, era marcada por um detalhe. Na cultura judaica, o bar mitzvah era uma festa de comemoração. Já na cultura romana, era uma troca de vestimenta. Eles vestiam uma toga, era uma roupa branca que tinha uma faixa de cor púrpura, um roxo. A criança, ela vestia essa roupa até os seus 16 anos de idade. Mas quando ela chegava nessa fase, ela não poderia mais vestir essa túnica, porque era a diferenciação das pessoas na sociedade. Quando ela chegava nos seus 16 anos, ela vestia uma toga completamente branca, sem faixa, sem nada. Era completamente branca. Então, isto era aquilo que diferenciava as pessoas na sociedade romana. O imperador, ele já vestia uma toga completamente diferente, bem mais luxuosa. Então, assim, quando se chegava nessa idade, as pessoas ali na cultura romana, na cultura judaica, eles já tinham que assumir um papel relevante na sociedade. Eles não eram mais crianças que poderiam fazer o que quisessem. Agora, eles tinham ali um papel na sociedade. E o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele quer nos trazer ao entendimento que nós precisamos assumir este papel. Assumir um papel de responsabilidade na sociedade, tanto na vida espiritual, quanto na vida social. Nós vemos hoje em dia uma regressão, isso já foi provado cientificamente por grandes psicólogos, que está havendo uma regressão no tempo, no período, no processo da adolescência. Os adolescentes que antigamente terminavam a sua fase nos 16, 18 anos, agora estão terminando esse período, essa fase de adolescência, lá para os seus 25 anos de idade. Ou seja, nós estamos regredindo socialmente. Ao invés de avançarmos, nós estamos voltando para trás. E nós precisamos assumir na nossa sociedade, tanto a sociedade cristã, quanto na sociedade por aí fora, uma responsabilidade maior. Se eu sou cristão, se eu carrego o nome de Cristo, eu preciso ter a responsabilidade de carregar este nome na sociedade. Eu preciso ter zelo por este nome. Eu preciso ter zelo pelo meu comportamento social.
porque as pessoas vão olhar para mim e vão me julgar pelo meu comportamento social. Então eu preciso sim assumir uma responsabilidade. A criança, ela faz aquilo que lhe vem à cabeça, ela faz o que quer, porque ela não entende de regras, ela não entende de lei, ela não entende daquilo que o homem e a mulher adulta já entende. Então ela faz aquilo que ela quer. Mas o homem, a mulher, que já tem certa maturidade, ele precisa assumir responsabilidades. Ele precisa assumir as suas responsabilidades. E quando nós assumimos esta maturidade social, nós começamos a evitar problemas, situações constrangedoras. Tem gente que ele não tem maturidade no trânsito, ele anda como quer, ele não espera ninguém, ele não para ninguém, ele não tem educação no trânsito. Eu já vi muito isso aqui. Às vezes a gente está dando ré para fazer a curva, aí vem uma moto e passa direto. Ou seja, o que é isso? Falta de educação no trânsito, falta de responsabilidade social, não tem maturidade, ou seja, ele não evita problema, ele não evita constrangimento. E a maturidade, ela tem esse fim de evitar problemas. Você está numa situação em casa, numa discussão em casa, e ao invés de você falar algo áspero que vai produzir uma discussão maior, você fica calado, porque você recebeu sabedoria dos céus. Aleluia. O crente que tem sabedoria do alto, ele tem isso em mente, porque ele sabe que se ele falar aquilo, vai causar um problema maior, então ele fica calado, ele somente ora para que Deus possa transformar. Aleluia. E quando nós entendemos isto, a nossa vida começa a ser melhor. Sabia? O apóstolo Pedro, ele vai falar, no capítulo de número 3, se não me foge da memória, ele vai dizer assim: quem quer ver os dias felizes, quem quer aproveitar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua. Aleluia. Então só há como ter felicidade se você falar pouco, se você falar nos momentos apropriados, se você falar nos momentos certos e falar aquilo que é certo. Aleluia. Então a maturidade social, ela serve para quê? Para uma manutenção de paz, para uma manutenção de um ambiente saudável, tanto na sua casa, quanto no seu trabalho, quanto na igreja, aonde você for e aonde você estiver. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos assumir esta responsabilidade social, ter maturidade social a fim de evitar constrangimentos. Uma certa vez eu estava num grupo de irmãos conversando, e chegou um irmão e no meio de tanta gente, ele chegou e perguntou, fez uma pergunta constrangedora para um dos irmãos que estava no meio da roda. Eu fiquei sem graça, todo mundo ficou sem graça, e eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa, ela prega, ela senta no púlpito, ela faz isso e aquilo, e será se ela não tem maturidade social para evitar esses constrangimentos? O irmão, na hora, no momento, ele ficou sem chão, sem saber o que responder, sem saber o que falar. E então eu logo mudei de assunto para ver se evitava mais um problema ali no meio daquele grupo. Então nós precisamos ter isso em mente, a fim de evitar problemas. Vamos para a palavra de Deus, no capítulo de número 5, do livro de Hebreus, no verso de número 12, para nós encerrarmos nessa noite, que o nosso horário já se foi. Versículo de número 12, do capítulo 5, do livro de Hebreus, diz assim, vou ler do versículo de número 11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer,
coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passam a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Aqui o apóstolo, na verdade o escritor aos Hebreus, ele está falando acerca de maturidade espiritual. No verso de número 15, de número 1, na verdade do verso 14 do capítulo 4, até o verso de número 10, do capítulo 5, o escritor aos Hebreus está falando sobre um assunto complexo. Ele está falando sobre o sumo sacerdote de Melquisedeque. Mas só que, para entender, a igreja precisava estar mais voltada ao ensino, à palavra. Aí, lá no verso de número 11, o verso em que nós lemos, ele fala: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Ou seja, havia muitas coisas para serem esclarecidas sobre este assunto. Aí ele diz: coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Ele não está falando que aqueles irmãos irão ficar. Ele está falando que eles já estão com preguiça de ouvir a palavra, o ensinamento. Já pensou o crente que tem preguiça de ouvir a palavra de Deus? Preguiça de vir para o culto, para a igreja. Um culto de ensinamento como este era para todas as cadeiras estarem lotadas. Por quê? Porque é o ensinamento da palavra. E tem gente que ele só vem no culto de domingo. No culto de domingo não é culto de ensinamento. O culto de ensinamento tem que ser priorizado, porque se você presta atenção no ensino, você não vai ser parado por qualquer vento de doutrina. Você não vai ser desviado por qualquer doutrina que pregam por aí. Aleluia. Culto de ensino tem que ser priorizado, porque é o ensinamento da palavra de Deus. Aí ele começa a falar no verso de número 12: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passam a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Aleluia. Há crentes que já deviam estar muito mais profundos na palavra de Deus, mas ele não se dedica, ele não se volta à palavra. Aí ele precisa ser tratado como criança, como um leite materno. Se ele for para as profundezas das escrituras, ele se escandaliza, porque ele não tem base, ele não tem profundidade. É por isso que tem muito crente que vive uma vida rasa, uma vida apática, uma vida espiritual de altos e baixos, que ele não sabe se firma, ele não sabe se desvia, ele não sabe se vai para o mundo, ele não sabe se ele agarra o ministério que Deus entregou para ele. Uma vida apática. Mas é noite de nós assumirmos compromisso total com a palavra de Deus, compromisso total. Aleluia.